Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Está entrando no ar o programa Pare e Pense. 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 Abençoados, completos e perfeitos, está no ar mais uma edição do nosso programa Pare e Pense. Chama a mamãe, chama o papai, avise os amigos. Está começando o programa do Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. A nossa programação está no ar segundas, terças, quintas e sextas-feiras a partir das 22 horas e às quartas-feiras logo após a transmissão do futebol. Portanto, você é o nosso convidado para na próxima hora estar se inteirando acerca do conhecimento da graça de Deus. Conhecimento este que está plasmado nas 14 epístolas do apóstolo Paulo e que hoje veio ao nosso conhecimento através da explicação dada pelo apóstolo da graça, o apóstolo aos gentios para os dias atuais, o Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Convidamos a você que pegue uma Bíblia, uma caneta, um papel para que você possa anotar as evidências que iremos trazer no decorrer de nossa programação. Temos um tema hoje muito especial que tem por título 2 fundamentos, 2 evangelhos. Você sabia que a Bíblia descreve apenas a existência de 2 evangelhos e não 4, como se diz a tradição da religião? Pois é, você vai descobrir isso hoje acompanhando a nossa programação. Antes de entrarmos no tema, vamos ouvir uma linda canção e você se acomodará para se inteirar acerca deste conhecimento maravilhoso. 2 fundamentos, 2 evangelhos. Não saia daí, porque já já voltamos com o tema desta noite. Bem-vindos ao governo de Deus sobre essa terra. Tudo pela graça, toda glória é dada ao Senhor. Toda autoridade, seu nome exaltado em louvor. Toda glória é dada ao Senhor. Toda autoridade, seu nome exaltado em louvor. A minha mente está ativada para receber com pleno entendimento, com olhos iluminados, manifestar o seu conhecimento. Ativada para receber com pleno entendimento, com olhos iluminados, manifestar o seu conhecimento. Pois a palavra da verdade foi revelada pelo nosso Deus. Yeah. E em espírito declaro a graça que Ele nos deu. Toda glória é dada ao Senhor. Toda autoridade, seu nome exaltado em louvor. Tudo pela graça, toda glória é dada ao Senhor. Toda autoridade, seu nome exaltado em louvor. Ativada para receber com pleno entendimento, com olhos iluminados, manifestar o seu conhecimento. A minha mente está ativada para receber com pleno entendimento, com olhos iluminados, manifestar o seu conhecimento. Pois a palavra da verdade foi revelada pelo nosso Deus.
yeah. E em espírito declaro a graça que Ele nos deu. Tudo pela graça, toda glória é dada ao Senhor. Toda autoridade, seu nome exaltado em louvor. Tudo pela graça, toda glória é dada ao Senhor. Toda autoridade, seu nome exaltado. Temos aqui um estudo maravilhoso neste dia e gostaríamos que de imediato já advertisse a você, chamasse sua atenção para que você pudesse pegar aí uma Bíblia, pudesse pegar um papel, uma caneta, para anotar as evidências que iremos trazer durante a palestra que temos aqui para este dia. É muito importante que você confira na tua Bíblia tudo aquilo que vamos falar. Tudo que iremos trazer durante esta programação não é criação nossa, não é da nossa mente, muito pelo contrário. Como já dizemos aqui no princípio do nosso programa de hoje, nós fomos educados pelo Dr. José Luiz de Jesus Miranda, a última manifestação de Deus sobre essa terra, dentro deste vaso. Ele veio nos aclarando, explicando o evangelho da incircuncisão, as palavras inefáveis, a qual foi dada ao perito arquiteto, o apóstolo Paulo. Iremos falar um pouco acerca disso nesse estudo. Aliás, o estudo desse dia chama-se Dois Fundamentos, Dois Evangelhos. Iremos mostrar para a nossa audiência que existe dois fundamentos, ou seja, um evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo e um outro evangelho que foi dado ao apóstolo Pedro. E de princípio aqui, nós gostaríamos de fazer uma análise bem simples aqui para você do que iremos retratar neste dia. Você sabia que existem dois fundamentos espirituais e que a vida espiritual de todas as pessoas está baseado em cima de um deles? Nas construções dos edifícios existe o fundamento, existe um alicerce. E a capacidade desse fundamento, a capacidade desse alicerce, o tamanho, a propriedade, a consistência deste fundamento ou deste alicerce é o que vai determinar a altura, a robustez do edifício que irá ser construído. Isso é muito importante. Aqueles que entendem um pouquinho de engenharia aí, ou que trabalham dentro da área da construção civil, sabem disso, que para que você possa construir uma casa, para que você possa construir um edifício, é necessário que tenha um bom alicerce, é necessário que tenha um bom fundamento. Mediante aquilo que você colocar ali, você pode construir uma casa-terra, você pode construir um sobrado, você vai poder construir aí um prédio de 2, 3, 4, 5, 10, 20 andares. Isso depende do fundamento que está ali. E nas nossas vidas não é diferente, abençoados. O tema que nós vamos tratar aqui hoje fala acerca disso. Porque o Evangelho, ele nos diz claramente que nós somos edifícios de Deus. E já quero entrar aqui na primeira referência acerca deste estudo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. Primeira carta, deixa eu me corrigir aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. Primeira aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. E vamos ver qual é a evidência que o apóstolo Paulo traz acerca do que estamos falando aqui. Abra aí a sua Bíblia e confira comigo. Vejamos então o que diz a evidência bíblica. Diz assim: porque nós somos colaboradores de Deus, e vós, louvores de Deus e edifício de Deus. É assim que Deus nos qualifica. Nós somos construção de suas mãos. Nós fomos construídos por Ele. E Ele declara que nós somos edifício dele. E se nós somos um edifício, é necessário que se tenha um fundamento. E dependendo do fundamento em que estejamos baseados, será a nossa convicção espiritual. É muito importante você saber dividir, saber separar isso. Vou repetir a frase. Dependendo do fundamento em que estamos baseados, ou em que estejamos baseados, será a nossa convicção espiritual. O fato de não conhecer esse assunto é o motivo pelo qual vemos muitas pessoas totalmente confundidas dentro das chamadas igrejas. Por desconhecimento, o sistema religioso misturou tudo isso e causou uma tremenda confusão. O que iremos te apresentar a seguir
vai mostrar a diferença que há entre ambos fundamentos. E um detalhe também muito importante, o porquê não podemos de forma alguma misturar esses dois fundamentos. Isso é muito importante. De forma alguma, nós jamais poderemos misturar esses dois fundamentos. E já vamos abrir aqui falando acerca de 2 evangelhos. Você sabia que a Bíblia mostra 2 evangelhos? Isso é muito importante para que você possa guiar a tua vida espiritual, para que você possa ter parâmetros em tua vida. É necessário você entender que há 2 evangelhos. Ou seja, após a morte de Cristo na cruz do Calvário, foi feita uma divisão. Já tivemos a oportunidade de aclarar aqui aos abençoados que nos livros didáticos, nos livros de história, existe lá uma sigla, ACDC. Para aqueles que conhecem, sabe muito bem que essa sigla significa antes de Cristo, depois de Cristo. Só que aqui nós vamos utilizar ela de outra forma. Nós vamos utilizar ela falando antes da cruz e depois da cruz. Porque depois da morte de cruz, depois que Cristo foi à cruz do Calvário, fatos ocorreram muito importantes e é necessário que você tenha conhecimento disso. Em todo o universo se respeita essa divisão. Somente os chamados cristãos ainda não acordaram para essa verdade. Até Jesus de Nazaré se cumpriam os mandamentos da lei de Moisés. As pessoas que estavam ali ao lado de Jesus de Nazaré e antes dele também, tinham que se submeter à lei mosaica, tinham que se submeter aos mandamentos que foi dado a Moisés lá no Monte Sinai. Porém, após a morte e ressurreição de Cristo, é estabelecido um novo pacto. E vamos trazer já de imediato uma evidência que deixa muito bem claro acerca disso. Abra aí a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 8, vamos ler do verso 10 até o verso 13. É muito importante aí que você acompanhe essa leitura com a sua Bíblia na mão. Vamos lá? Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 8, do verso 10 ao verso 13. Vamos então à evidência. Diz assim: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará a cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão. Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece e perto está de acabar. Vamos analisar esses versos com muita tranquilidade, vamos esquadrinhá-los, vamos estudar essa linda passagem que o apóstolo Paulo fala na carta aos Hebreus. Isto é uma profecia que, se você tiver oportunidade depois, anota aí, vá lá em Jeremias capítulo 31, do verso 31 ao verso 34, é exatamente isso o que o profeta Jeremias está falando. Ele fala que o velho pacto, a lei de Deus para o seu povo, foi escrito em pedra. Porém agora, ou seja, depois da consumação dos séculos, depois da morte de Cristo na cruz do Calvário, viria uma nova aliança, aonde esta aliança não seria mais escrita em pedra, não seria mais escrita em papiros, não seria escrito em papéis, não seria escrito digitado em computador, não. Esta nova aliança, ela seria inscrita em nossas mentes. É bem importante você entender isso. O que está inscrito, abençoado, jamais pode ser apagado. Vamos então analisar esses versos. Veja só o que o apóstolo Paulo fala no primeiro verso que lemos, que é o verso 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Ou seja, ele está apontando para um futuro, o profeta Jeremias está apontando para um futuro, aonde Deus em sua boca está expressando: olha, virá um tempo em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. E o que diz que essa aliança conteria? Ele diz aqui: eu porei as minhas leis em suas mentes e em seus corações a escreverei. Em outras traduções fala: eu as inscreverei.
Abençoado, quando se fala aqui acerca de coração, não está falando do músculo cardíaco que bomba em teu peito. Porque você pensa é com a mente. E ele cita bem antes, né? A frase fala: eu porei as minhas leis em suas mentes e em seu coração. Aqui, mente e coração são sinônimos. E ele diz: e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. O verso seguinte é um verso muito interessante, é um verso que traz algo que nos chama bastante atenção. E ele fala assim: a partir do momento que essa lei entra na mente do meu povo, que essa lei, que o novo pacto é estabelecido em sua mente, olha só o que ele fala no verso 11: e ninguém não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aí é que está um grande detalhe, abençoado. Se você entra num lugar hoje chamado igreja, a primeira coisa que te chamam para fazer é aceitar a Jesus. Ou seja, olha, passe aqui à frente. Você quer conhecer ao Senhor hoje? O Senhor tem um encontro contigo nesta noite. Não é desta forma que eles falam? Porém, isso é antibíblico, abençoado. Porque aqui está falando, a partir do momento que a minha lei, o novo pacto, é estabelecido na mente do meu povo, acaba esse assunto de ter que conhecer ao Senhor. Eu quero aqui desafiar a qualquer um que esteja nos ouvindo, que nos mostre aonde está na Bíblia que você tem necessidade de aceitar ao Senhor. Muito pelo contrário, em várias evidências bíblicas nós iremos encontrar Jesus falando: olha, ninguém vem a mim, eu é que escolhi a vós. Então, abençoado, essa história de que você tem que conhecer ao Senhor, isso é mais um embuste da religião, isso é mais um engano que foi criado para aprisionar você dentro desses contextos religiosos. Não é dessa forma. Aqui está muito bem claro Paulo descrevendo o que o profeta Jeremias falou: todos me conhecerão, e diz mais: ninguém vai sair por aí ensinando a seu próximo: conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão. Ah, e o detalhe: desde o menor até o maior, desde a criança até o ancião com a cabecinha branca. Olha o que ele fala aqui nos versos 12 e 13. Porque eu serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Por que ele fala que ele não iria lembrar mais? Porque o sacrifício da cruz do Calvário, o derramamento de sangue, tem por esse objetivo: pagar os nossos pecados. Nós já tivemos a oportunidade no estudo anterior, está esclarecendo os abençoados acerca disso. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, um dos seus objetivos é pagar o escrito de dívida que era contra nós. É o que está escrito lá na carta aos Colossenses. Então, ele deixa muito bem claro aqui: eu serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, e de suas maldades, eu não me lembrarei mais. Talvez aí aquele chamado pastor, o evangelista, o padre, seja lá o líder que chama aí, ele aponta você como um pecador. Olha, você está em pecado, passe aqui à frente, se arrependa. Talvez ele fique lembrando aí de coisas, situações que você passou, mas Deus jamais iria se lembrar dos nossos pecados e de nossas iniquidades. E algo muito mais sério é a conclusão aqui destes 3 versos. Ele fala assim: dizendo uma nova aliança, ou seja, trazendo um novo pacto, apresentando um novo pacto, quer dizer o quê? Que o anterior envelheceu. E se ele envelheceu, olha o que diz aqui: ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Vamos trazer um exemplo bem simples aqui para que você possa entender isso. Se você tem uma roupa, você tem um calçado, e com o tempo ele vai se desgastando, e com o tempo ele vai ficando roto, ele vai ficando puído, e aí é necessário se fazer o quê? Jogar fora e comprar um novo. Esse é o exemplo mais simples que eu posso te dar para que você possa entender o que era o velho pacto, o que é a nova aliança. O velho pacto, a lei de Moisés, com o uso abençoado, ele foi se tornando velho, ele foi se tornando inútil. Essa lei de Moisés, ela nunca pôde justificar a ninguém. Por que ela nunca pôde justificar a ninguém? Porque era um pacto com defeito, era um pacto de condenação, era um pacto de morte. E aqui o apóstolo Paulo está repetindo a profecia de Jeremias, deixando muito bem claro: ora, se ele trouxe na boca do profeta Jeremias, se ele disse que iria estabelecer uma nova aliança, está claro
que o velho pacto tem que desaparecer, ele tem que sair de cena. Ou você, quando o teu sapato fica velho, a tua roupinha fica velha, você guarda ela pensando em usar ela novamente. Não, se ficou velho, se o sapato furou, se já está todo desbotado, descascado, se está roto, rasgado, o que você faz? Você joga fora. E desta forma foi o que aconteceu. A lei de Moisés, ela deixa de ter qualquer utilidade para o pacto vigente. E nesse momento nós vamos para um pequeno intervalo, nós vamos aí anunciar as nossas redes sociais e já já voltamos. Fique conosco, não saia daí! Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou o seu recadinho. Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone. 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará a sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense. Você está sintonizado na Rádio Bicuda 98.7 FM, comunicando a vocês o Evangelho da Graça, o Evangelho da Incircuncisão, através do programa Pare e Pense. Programa Pare e Pense, que também pode ser acessado pela internet. Anote aí o endereço, www.radiobicuda.com, ou através do nosso aplicativo exclusivo. Entre no Play Store, jogue na busca Bicuda FM, baixe o aplicativo e você poderá ouvir a nossa programação em qualquer lugar do planeta. Estamos aqui com esse estudo maravilhoso, 2 fundamentos, 2 evangelhos. Vamos então dar continuidade a este. Dando continuidade aqui, para que você possa estar bem firme nisso que nós estamos falando, vamos à carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 4, e veja aí a evidência que ele traz para que você possa ter bem firme isso em sua mente. Veja o que diz o verso: porque o fim da lei é Cristo
para a justiça de todo aquele que crê. Você crê em Cristo? Você crê no sacrifício da cruz do Calvário? Você crê que um dia ele subiu ali, derramou o seu sangue, pagou o preço por nós? Pois então você tem que se submeter ao que está escrito aí. Romanos 10,4 está deixando muito bem claro. Porque o fim da lei é Cristo. Se acabou esta lei, você não tem mais que estar metido em rudimentos de obras mortas. Você não tem mais que tentar justificar-se por um pacto que já deixou de existir. Vamos entrar agora na segunda parte do nosso estudo, mostrando que havia dois portadores destes evangelhos. Após a morte e ressurreição de Cristo, os chamados apóstolos, aqueles que andaram com Jesus em Nazaré, não atentaram para essa divisão. E assim como muitos nos dias atuais, continuaram a dar validade à velha aliança. Deus então decide escolher a um homem para comunicar todo o seu novo conselho, toda a sua nova aliança à humanidade. E esse homem se chamou o apóstolo Paulo. Vamos ver essa evidência quando foi esse chamado que o apóstolo Paulo teve para trazer este evangelho. Isso está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 2 ao 4. Busque aí sua Bíblia para que você possa ter esta evidência e possa acompanhar juntamente conosco essa belíssima leitura. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 2 ao verso 4. Vamos ler? Veja o que diz aí. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Esse é um relato de muita riqueza de detalhes. O apóstolo Paulo está descrevendo aqui aquele momento que ele teve um encontro com o Senhor. Paulo sai para buscar aos chamados cristãos da época. Ele era um perseguidor da Igreja de Cristo e ele sai com ordem para poder matar os chamados cristãos após a morte de Cristo na cruz do Calvário. Reparem que os apóstolos de Jesus de Nazaré, nós acabamos de ler, eles não atentaram para a divisão desses dois pactos. Eles continuaram a fazer aquilo que Jesus de Nazaré fazia. E Paulo, achando que era um defensor da lei de Moisés, e ele era realmente um grande defensor, saiu para matar a esses homens que falavam mal, que infringiam a lei, melhor assim dizendo. E aqui ele fala que teve um encontro com o Senhor, ele cai, ele fica cego, ele é levado para a casa de um homem chamado Ananias, e ali ele fica por um período praticamente incomunicável, praticamente quase que inconsciente, e nesse desenrolar de toda essa situação, ele é levado aos céus, ele é levado até o paraíso. E ali ele fala, eu fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Para aquela época não eram, para os dias atuais já são. Nós podemos sim expressar, porque a nós nos foi explicado este evangelho. Como disse aqui no princípio do nosso estudo, no princípio da nossa palestra, houve alguém que esteve durante 40 anos no nosso meio, ministrando essa palavra, nos educando com este evangelho. Este homem também recebeu a mente de Cristo e trouxe para nós o verdadeiro evangelho da incircuncisão. E ele se chamou José Luiz de Jesus Miranda. Não vamos entrar nesse contexto, mais para frente vamos ter uns estudos que nós vamos explicar qual foi a função do doutor José Luiz de Jesus Miranda. Mas vamos ficar aqui, neste momento, com Paulo. Paulo falava aqui, olha, eu ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Por que ele usa essa expressão? Porque naquela época, todos aqueles que estavam naquele ambiente, eles respiravam a lei de Moisés. Eles não tinham conhecimento do que foi o sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Porque ninguém entendeu que na cruz do Calvário o diabo foi destruído, que na cruz do Calvário o pecado foi tirado, que na cruz do Calvário a lei foi paga e tantos outros benefícios que foram alcançados com esse sacrifício. Aí começa então a divisão dos dois portadores desses evangelhos, Paulo e Pedro, incircuncisão e circuncisão. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 6 a 8. Vire só algumas páginas aí e você já vai estar na carta aos Gálatas, capítulo 2, do verso 6 ao verso 8. Veja só o que o apóstolo fala. Ele diz assim,
E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, e ele está falando acerca dos apóstolos de Jesus de Nazaré, quais tenham sido no outro tempo, não me importa, Deus não aceita a aparência de homem. Ou seja, eles tinham os seus cargos, eles tinham os seus títulos de apóstolo, mas aqui ele está deixando muito bem claro, Deus não aceita aparência nenhuma de homem. A esses, ou seja, destes, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para os gentios. Agora, é algo muito importante, abençoado, eu quero chamar tua atenção. Aqui está sendo feita uma divisão. Um evangelho foi dado a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão. A Pedro foi dado um evangelho para os judeus. E a Paulo foi dado um evangelho para os gentios. Está muito claro isso aqui. A separação está feita. Olha, Pedro, você continua atuando para os judeus. Paulo eu escolhi para um povo separado, que este povo é os gentios. E a finalização do verso aqui é algo bem tremendo, que você tem que se ater junto comigo, que o que atuou em Paulo foi o mesmo que atuou em Pedro. Isso é uma evidência para mostrar que quem dirige tudo isso é Deus. Ele estava no controle de tudo, como também está nos dias de hoje. Deus foi ontem, é hoje, é amanhã e eternamente. Paulo foi designado para comunicar a graça de Deus aos gentios. Pedro deveria dar continuidade, então, ao seu trabalho para os judeus. E isso, abençoado, é doutrinalmente. Nós não estamos falando aqui de raça, mas também não podemos deixar de chamar a tua atenção. Você vive no Brasil, você não é judeu, você não tem que estar submetido a uma lei que foi especificamente para um povo. Aqui está muito bem claro. Pedro, você vai cuidar de judeu. A pergunta que eu faço para você hoje, você nasceu em Israel? Não, você nasceu no Brasil, você nasceu no continente latino-americano. Então, abençoado, você é um gentio, você não é judeu. Não tem que estar submetido de forma alguma a algo que não foi designado para você. Muito importante isso, que você possa entender para que possamos chegar a algumas conclusões aqui. Veja só o que o apóstolo Paulo também nos relata na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Volte aí algumas páginas para que você possa acompanhar algo bem lindo e bem sério. Veja só como o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como perito arquiteto, pus um fundamento e outro edifica em cima, mas cada um veja como sobre edifica. Paulo está chamando aqui a responsabilidade para ele. Olha, eu fui escolhido como perito arquiteto. O que é um arquiteto? Arquiteto é aquele que faz a planta, né? Antes de se ter uma construção, antes de se chamar o pedreiro, antes de se chamar o servente, o pintor, o ladrilheiro, o engenheiro, se chama quem? O arquiteto. O arquiteto ele vem e desenha a planta para que possa assim se construir o edifício. E Paulo está chamando a responsabilidade aqui para ele. Eu, como perito arquiteto, pus um fundamento. A pergunta é, que fundamento foi esse? O fundamento que Paulo colocou é o fundamento do Cristo ressuscitado. Não é o fundamento de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele veio submetido a uma lei judaica, a lei de Moisés. Ele nasceu judeu e veio com esse objetivo, cumprir todos os mandamentos da lei de Moisés. Não pense você que são apenas 10 mandamentos, que a gente vê por aí aquele quadro, o velho barbudo representando Moisés com as pedras na mão e ali os 10 mandamentos. Não, não, não. Eram 613 mandamentos. E ninguém tinha condição de poder cumprir estes mandamentos. Por isso vem o próprio Deus e toma forma para que assim possa se cumprir toda a lei. Aqui há uma separação. E Paulo deixa muito bem claro. Eu, como perito arquiteto, pus um fundamento. Que fundamento é esse?
o fundamento do Cristo ressuscitado, ou seja, depois da cruz do Calvário. Aí começam os benefícios para a minha vida e para a tua vida. E ele deixa muito bem claro: outro edifica em cima deste fundamento que eu estou colocando. Quem é esse outro? E nós vamos entrar aqui novamente naquela figura que falamos no princípio do nosso estudo, Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Este foi o outro que nos explicou este fundamento. Aí diz: outro edifica, outro constrói o edifício. Ou seja, nós hoje estamos edificados por uma palavra que trouxe liberdade, que trouxe para nós luz ao nosso entendimento, e hoje nós entramos agora na terceira parte do verso, que é sobre edificar. O que nós estamos fazendo hoje? Sobre edificando. Como que nós estamos sobre edificando? Falando as verdades do Evangelho que um dia nos foi passado pelo outro, o Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Paulo foi o perito arquiteto que trouxe o fundamento, deixou lá. O outro, José Luiz de Jesus Miranda, foi aquele que veio e explicou o fundamento. E hoje, eu e você temos a capacidade de sobreedificar, ou seja, dar continuidade com essa explicação deste evangelho, trazendo luz, aclarando a mente daqueles que estariam predestinados para esta glória. E vamos aqui a mais um intervalo para poder te situar acerca de nossas redes sociais. Temos o nosso canal no YouTube, temos também o nosso site. Anote aí os endereços e intere-se acerca da ciência de Deus para tratar com o ser humano. Já voltamos, não saia daí. Este é o Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda e você está ouvindo o programa Pare e Pense. Reporte sua sintonia através do WhatsApp. Queremos ouvir a sua opinião ou o seu recadinho? Ligue para 21 98843 2566. Anote o telefone: 21 98843 2566. Acesse nossas páginas na internet e conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. Nosso endereço é www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que, por certo, levará a sua vida a outra etapa de glória. Vamos repetir o endereço? www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Olá, abençoados! Conheça o nosso canal no YouTube, Instituto Educacional JLM. Você irá desfrutar de louvores, cápsulas de graça, clipes musicais e outras novidades feitas especialmente para você. Instituto Educacional JLM, o canal que divulga o verdadeiro Evangelho da Graça. Voltamos a apresentar o programa Pare e Pense.
Estamos de volta com o nosso programa Paripense aqui na 98.7 Bicuda FM. Lembrando a nossa audiência que a nossa programação ela está no ar segundas, terças, quintas e sextas-feiras a partir das 22 horas e às quartas-feiras logo após a transmissão do futebol. Vamos então concluir esse maravilhoso tema que estamos apresentando aqui hoje. 2 fundamentos, 2 evangelhos. Vamos entrar agora no terceiro e último ponto do nosso estudo, que fala das consequências que tem aquele que quer misturar esses 2 fundamentos. Vamos entrar agora em um campo muito sensível ao que é chamado nos dias de hoje como cristianismo. Cristianismo, abençoado, é a ausência de obras. No velho pacto, você era justificado pelo que fazia, ou seja, os sacrifícios. Por isso lá existia batismo, imposição de mãos, Santa Ceia, jejum, vigília, submonte, sacrifício e tantas outras ordenanças. Já quando se estabelece o novo pacto, a nova aliança, você é justificado por aquilo que crê e não pelo fato de fazer. Você fazer hoje tudo aquilo que eu acabei de relacionar aqui não te justifica diante de Deus, não te traz benefício nenhum. Porque na cruz do Calvário, ele foi lá assumir essas ordenanças sobre ele para que nós não pudéssemos mais nos submeter a isso. Nós não precisássemos mais passar por todos estes sacrifícios. Hoje basta crer que o sacrifício perfeito da cruz do Calvário te coloca em justificação diante de Deus. Fique tranquilo, não tem que se fazer mais nada dessas obras. Creia que o sacrifício foi perfeito, que tudo foi feito por você e desfrute do melhor dessa vida. Lembre-se que há pouco nós acabamos de ler Romanos 10,4, no qual está expressando: o fim da lei é Cristo, ou seja, o fim das ordenanças, o fim dos sacrifícios é Cristo. Ele já fez tudo por você. Misturar esses 2 evangelhos, abençoados, causa transtornos tremendo em tua mente. Isso traz um feitiço muito perigoso. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em sua carta a um de seus colaboradores, chamado Tito. Vamos à carta de Tito, capítulo 1, verso 10 e 11. Vamos lá, a carta de Tito, capítulo 1, versos 1. Capítulo 1, melhor dizendo, versos 10 e 11. Tito está logo depois de 2 Timóteo. Veja o que diz aí. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente, o que é que diz aí, abençoado? Os da circuncisão. Alô? Anteriormente, nós acabamos de identificar que a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão, correto? Recorda-se disso? Lá em Gálatas, não é isso que o apóstolo Paulo relata lá em Gálatas 2,6? Não foi isso que acabamos de ler? Que a ele foi dado o evangelho da incircuncisão. E a Pedro, qual o evangelho que foi dado? O da circuncisão. E aqui Paulo está mostrando em Tito 1, versos 10 e 11, vamos ler novamente? Veja só o que diz. Porque há muitos desordenados, faladores vão. O que é um falador vão? Fala coisas vãs, falam coisas que não se aproveitam, fala coisas que não produzem benefício nenhum. E diz mais, são enganadores, principalmente os da circuncisão. E diz mais, aos quais convém tapar a boca, pois são homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por ganho desonesto. Abençoado, já imaginou que é uma casa transtornada? Pois é, abençoado. Este evangelho que é pregado nos dias atuais, nesses lugares chamados igrejas, causam transtornos tremendos na mente de muitas pessoas. Hoje, tem pessoas que estão se tratando com psicólogos, tem pessoas que estão se tratando com psiquiatras, tem pessoas que vivem vidas infelizes, tem pessoas que hoje estão dentro de manicômios, tem pessoas hoje que estão dentro de cadeias, de prisões, por causa deste evangelho danificado que proclamaram pelo mundo por mais de 2000 anos. Vou te dar um exemplo aqui. Recentemente eu conversava com alguns abençoados acerca de filhos de crente. Filhos do crente, geralmente ele nasce dentro de um berço cristão, ele é criado ali, e ele vem desde a escola dominical, pequenininho, vai crescendo, vai à adolescência, e ele é criado dentro de um ambiente de pressão, onde tudo não pode. Não pode isso, não pode aquilo.
Há um tempo atrás, algumas regras eram assim, olha, não pode assistir televisão, não pode ir no cinema, não pode ir à praia, não pode ir ao futebol, não pode ver a novela, não pode usar pintura, não pode, a menina não pode usar calça comprida, o garoto não pode jogar bola, enfim, uma série de proibições, não é assim? Conhece alguém desta forma? Pois é, eu mesmo passei por essa experiência tremenda. E chega um dia que essa criança, abençoado, crescendo dentro desse ambiente de pressão, a sua mente fica totalmente transtornada. E geralmente, na grande maioria, o que acontece? Até os 16, 17 anos, o pai e a mãe conseguem trazer ali na rédea curta, como se diz, traz ali por obrigação, puxado, né? Vai, não, tem que ir porque é obrigado. Alguns chegam até a bater nas crianças por conta disso. Só que quando chega essa idade da adolescência, 16, 17, 18 anos, ele escapa por entre os dedos. E abençoado, uma mente transtornada de uma adolescente de 16, 17 anos é uma coisa muito séria. Quer ver um exemplo? Passe um dia na porta de uma penitenciária, passa na porta de uma cadeia, num dia de visita, e você vai ver ali, a maioria são mães, são mulheres que geralmente o pai ignora, deixa o filho para lá. A mãe não, ela sempre está ali lado a lado, correndo atrás com o filho. Pergunta o nome do filho dela. Abençoado, para a surpresa de muitos, olha, o que você vai ouvir ali é o seguinte: como é o nome do seu filho? Josué, Moisés, Daniel, Davi, Isaías, e por aí vai. O que tem de filho de crente enfiado hoje dentro de penitenciário é um negócio absurdo. Se cumpre isso que nós estamos relatando aqui, onde Paulo fala em Tito 1, verso 10 e 11. Olha, é necessário tapar a boca destes homens, porque transtornam causas inteiras, ensinando o que não convém, e outro detalhe, por ganho desonesto. Ainda cobram isso das pessoas, tiram dízimos das pessoas, cobram ofertas das pessoas, inventam os envelopes, amarelo, azul, a corrente disso, a corrente daquilo. Corrente serve para quê, abençoado? Para te aprisionar, para te prender. A campanha disso, a campanha do sal, a campanha do óleo, a campanha de tanta coisa que aparece por aí, que tanto que eles inventam, são homens maus e perversos. Paulo passou várias experiências aonde que ele fundava as suas igrejas, tirava da igreja esses rudimentos, tirava da igreja essa lei mosaica, e esses homens voltavam ali, abençoados, para poder imputar medo, para poder trazer pânico novamente para a igreja. E muitas das igrejas retrocediam após alcançarem a liberdade gloriosa, após terem suas mentes limpas pela verdade do evangelho, retrocediam, abençoados, para voltar ao regime da escravidão. Veja o que Paulo relata em Gálatas 3, versos 1 e 3. Aqui ele fala acerca de uma igreja a qual ele havia já pastoreado, ele já havia ensinado o evangelho da graça, e essa igreja claudicava novamente, querendo voltar para a lei. Veja o que ele fala aí, Gálatas 3, do verso 1 ao verso 3. Ó insensatos Gálatas, olha que expressão forte, já chama logo, já vai chamando a esta igreja de insensatos. Insensatos, o que aconteceu aí? Veja só, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade a vós? Algumas versões falam assim, quem vos enfeitiçou? Porque esse evangelho tem a propriedade de enfeitiçar. A pessoa pensa que ele está ali servindo a Deus, e ele está realmente com a mente sincera, com o coração sincero, voltadas para as coisas de Deus. Porém, abençoado, isso é um feitiço, isso enreda a pessoa de uma forma tremenda, que ao invés de trazer benefício, muitas das vezes traz transtornos, muitas das vezes traz situações que são irreversíveis. Só podem mudar quando conhece o evangelho da verdade, isso que nós estamos trazendo aqui hoje. Vamos repetir o verso. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só queria saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora querem acabar pela carne? Olha, abençoado,
que tremendo! Essa igreja, ela já tinha recebido a palavra da graça, já tinha entendido que não era necessário mais praticar as obras da lei, não era mais necessário fazer esses sacrifícios, não era mais necessário participar da vigília, do monte, da santa ceia, do batismo, do joelho, da escravidão. E aqui Paulo está falando, olha bem claro aqui, vós recebeste o Espírito pelas obras da lei, pelos sacrifícios, pelos jejum, por tantas ordenanças, ou vocês receberam pela fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vão voltar novamente para a carne? Vão voltar novamente a praticar os rudimentos da lei de Moisés? E o sacrifício de Cristo não valeu de nada para vós? É isso que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja. Abençoados, todo sistema religioso nos dias atuais está fascinado, está enfeitiçado. Todo mundo hoje tem os olhos em Jesus de Nazaré. A missão do apóstolo Paulo era apresentar a um Cristo ressuscitado e vitorioso. Porém, eles insistem em apresentar a um Cristo sofrido, a um Cristo humilhado. O mundo inteiro está com os olhos no menino da manjedoura, esquecendo que esse menino cresceu, que esse menino tomou corpo e tinha um propósito: vir à cruz do Calvário para poder nos livrar de toda maldição, para nos livrar do diabo, para nos livrar do pecado. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz aí na carta aos Romanos, capítulo 7, verso 4. Isso é para você, abençoado, que ainda teima em querer viver os rudimentos. Preste atenção, você está anulando o sacrifício perfeito da cruz do Calvário. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aí em Romanos, capítulo 7, verso 4. Veja o que ele diz aí. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Alô? Você hoje está morto pelo sacrifício de Cristo. Você está morto pelo sacrifício de Jesus de Nazaré, para que sejais de outro. De quem é esse outro que Paulo está falando? Veja a conclusão do verso. Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Abençoado, se você continuar com os olhos na manjedoura, se você continuar com os olhos em Jesus de Nazaré, você jamais irá dar frutos para Deus. Você vai dar fruto para a tua denominação, você vai dar fruto para o teu pastor, mas para Deus, de forma alguma você dará fruto. Porque aqui o apóstolo Paulo está deixando muito bem claro, o teu chamado, depois da cruz do Calvário, é pertencer ao que ressuscitou dos mortos, porque esse que ressuscitou, aí a vitória, aí a liberdade, aí a salvação, aí a justificação para você. Não há necessidade de você estar novamente se submetendo a rudimentos pobres que não te apresentam jamais perfeito diante de Deus. Vamos concluir então esse belíssimo estudo falando a vocês, deixando muito bem claro que existe dois fundamentos, existe dois evangelhos. Um é de obras, o outro é de fé. Um no qual requer seu esforço, e o outro que te diz, crê, pois tudo já está consumado. Lembra dessa expressão lá na cruz do Calvário? Pai, tudo consumado está. É aí que você tem que entrar. Um traz transtornos, culpas, dívidas. O outro te traz repouso e paz. Em qual deles está estabelecida a sua vida? Essa é a reflexão que eu gostaria que você fizesse nesse dia. Aonde que está fundamentada o teu edifício? Aonde que está alicerçado o teu edifício? Vamos então, fechando esse estudo aqui, com mais um verso, para podermos aclarar toda essa situação que é os dois fundamentos apresentados aqui hoje. Outra advertência do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, e isso está lá no primeiro capítulo de Gálatas. Vamos lá? Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Outra advertência bem séria que o apóstolo Paulo faz para essa igreja que teimava em voltar para os rudimentos da lei. Veja o que ele diz. Maravilha-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quem foi que apresentou a graça de Cristo para eles? O apóstolo Paulo. E eles estavam o quê? Se metendo novamente com Pedro e os apóstolos da circuncisão. E ele fala aqui, eu estou maravilhado que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou a graça de Cristo
para outro evangelho. Alô, outro evangelho. Veja a conclusão do verso, o qual não é outro. Por que ele fala o qual não é outro? Porque nesse evangelho de Pedro, no evangelho da circuncisão, se fala de Deus, se fala de Jesus, dizem aleluia, levantam as mãos para os céus, oram. Não é outro evangelho. Só que tem um detalhe, este evangelho, com essas expressões que eu estou te falando aqui, ele já caducou, perdeu a sua validade. E diz mais aí, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Qual é o evangelho de Cristo que Paulo está falando? Acabamos de te dizer que Paulo apresentava a Cristo esse crucificado e ressuscitado. Quando você se mete no evangelho da circuncisão, o evangelho apresentado para os apóstolos, você começa então aqui a transtornar o evangelho de Cristo, ou seja, mudar o pacto que já foi estabelecido há mais de 2000 anos. Convidamos-te a reinar em vida, abençoado, vivendo o evangelho do Cristo ressuscitado, a graça de Deus. Recebo que você desfruta de uma vida abundante, sabendo que em Cristo todas as coisas foram feitas novas e você já é um abençoado, pois é o que diz na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E com esse verso aqui, queremos fechar este maravilhoso estudo que apresentamos nesse dia. Leia comigo aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. Ou seja, a lei de Moisés já passou. Quando ele fala aqui as coisas velhas, ele está falando, o pacto velho já passou e eis que tudo novo se fez. Se estabeleceu uma nova aliança para que você viva uma vida abundante, uma vida de graça, um reinado inabalável. Eu recebo que neste dia a tua mente foi iluminada por essa verdade e que você se submeta a essas novas diretrizes que foi dada pelo apóstolo Paulo, que você se submeta a esta graça e passe a viver uma vida plena de gozo, porque Jesus de Nazaré um dia disse lá atrás, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você hoje está diante de uma verdade que traz liberdade para você. Abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Sim, é. Temos a liberdade gloriosa. Tudo nos sobra para o bem. Explicaste tua linguagem, o evangelho misterioso e confuso para muitos que não têm entendimento. Eu, tua filha, tua escolhida, impactada e comovida com esta correnteza
meu lugar seguro. Contigo estarei. Meu lugar seguro, contigo estarei. Ah, papai! Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da Incircuncisão. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também de nosso canal no YouTube, Instituto JLM. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo ao seu dispor que irá educar a teu homem interior. Instituto JLM, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.